Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, lógico que hoje é sexta-feira, né? Nunca se falou tanto dessa sexta-feira, né? No comércio brasileiro e mundial sobre essa sexta-feira, então é lógico que é sexta-feira. Sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020, o dia que o Senhor com certeza já havia estabelecido, já havia projetado, já havia planificado sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que você tenha uma sexta-feira maravilhosa na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu sempre oro, todos os dias, para que você possa prosperar em todos os teus caminhos. E que nessa sexta-feira não seja diferente. A despeito do comércio, né? Mas eu estou brincando, mas o comércio, ele precisa dessas, falando, de maneira mais pé no chão, o comércio precisa desses movimentos para movimentar a economia sendo movimentada, os fornecedores se movimentam, as indústrias se movimentam, as pessoas que trabalham no transporte, na administração, no estoque, no almoxarifado, se movimentam e assim vai movimentando a economia, né? E a gente sabe o que aconteceu nesses tempos, nesses meses do ano de 2020 e, claro, a gente está orando, eu estou orando pela tua vida, pela tua prosperidade, em nome de Jesus, para que você tenha um final de ano aí, a despeito de tudo, um final de ano maravilhoso, e é assim que eu oro, é assim que eu clamo pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Oi, Cida, bom dia, Deus abençoe você, filhos, nora, o Senhor esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, estamos falando sobre Mateus capítulo 6, versículo 22 em diante, né? Já lemos bastante coisa sobre Mateus, já falamos, mas não tem como não conversarmos a respeito e não atentarmos para a delicadeza com que Jesus ensina, com que Jesus ministra, delicado, mas também profundo, mas também simples, mas que carrega no bojo de cada palavra, de cada frase, um ensino tão profundo e tão maravilhoso que norteia toda a nossa história de vida, né? Então, diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A gente conversou ontem que olho, aqui os olhos, dizem respeito à nossa variação de mundo. Dizem respeito, diria, né, o filósofo, diz a respeito da nossa cosmovisão, daquilo que enxergamos, daquilo que temos como juízo de valor em todos os níveis, seja nos nossos relacionamentos, seja naquilo que nós estamos aferindo, né? É a nossa maneira de enxergar. Então a gente sempre fala que os olhos a lâmpada. Por que os olhos são a lâmpada? Porque de acordo com aquilo que eu enxergar, eu vou pontuar, eu vou sublinhar aquele fato, aquele acontecimento de muitas maneiras. Então, quando a gente entende isso, que os olhos são a lâmpada do nosso corpo, e corpo aqui significa, de maneira simbólica, a nossa vida, aquilo que nós aferiremos nesse momento, seja no presente, seja no futuro próximo, seja no futuro distante. Mas geralmente, quando nós olhamos e avaliamos, essa avaliação, ela está carregada, ela está investida de tudo aquilo que já vivemos, de tudo aquilo que nós já passamos.
E aí que está o perigo, aí que mora o problema e a dificuldade. Porque conforme aquilo que nós já passamos, conforme as nossas experiências positivas e negativas, favoráveis e desfavoráveis, é como nós nos comportaremos do presente para o futuro. Então, quando o Senhor Jesus está falando assim, primeiro ponto, né, que a gente já leu e já conversou, os tesouros no céu, e ele diz, onde está o teu tesouro? Ou seja, ele está falando para o futuro. Lembre-se do que o reino dos céus, o reino de Deus, porque o próprio Deus é assim, é um reino que sempre estará olhando para frente, para o futuro, para aquilo que viveremos. O nosso Deus é um ser, nesse sentido, de maneira favorável, com certeza, é um ser visionário. Ele sempre estará pontuando para o futuro, o que está acontecendo aqui, para que eu colha no futuro aquilo que eu estou plantando agora. Então, são os olhos, a lâmpada, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então o Senhor está exatamente ensinando e colocando isso, né? Nos advertindo, nos exortando a respeito disso. E aí eu falei sobre aquilo que acontece em Números 13. Porque o que acontece em Números 13? Números 13 fala exatamente... Eu poderia ler vários textos, mas Números 13 eu creio que porque nós conhecemos muito bem essa história. Números 13, versículo 33, diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos também aos seus olhos. Então aqui o povo, que eu já te falei, está lá em Deuteronômio capítulo 1, depois você vai em casa lá e consulta a palavra, que na verdade quem sugere que Moisés levante 12 representantes, 12 espias, para ir avaliar a terra, não foi Deus. Porque em alguns momentos se diz que Deus mandou os 12 espias. Claro, Deus mandou porque ele autorizou. Mas essa atitude, inicialmente falando, não foi de Deus. Foi que o povo se reuniu, sugeriu 12 espias a Moisés, Moisés concordou com o povo e Moisés separou 12 espias que fossem enxergar a terra. Dito isso, que aqui começa o pecado. Aqui começa a destruição do povo. A maior destruição do povo de Deus, do povo judeu, não foi o Terceiro Reich, não foi a Segunda Guerra Mundial, né, em termos proporcionais. Não foi. A maior destruição do povo não foram nas constantes guerras que houveram toda a existência do povo hebreu, né? Cruzados, as guerras, as guerras religiosas, a guerra dos otomanos, as constantes invasões, não foi. A maior destruição do povo, proporcionalmente falando, onde o povo foi praticamente dizimado, foi aqui, quando o povo entendeu e enxergou algo que o Senhor não havia proposto. O povo avaliou por si só. E aqui estão os olhos bons e os olhos ruins. O que é o olho bom? Eu já expliquei isso para você, vou repetir. Olho bom não é porque eu faço coisas boas no sentido social, assistencial. Não é porque eu sou uma pessoa altruísta. Isso aí é para a sociedade, mas para Deus não. Olho bom é quando eu enxergo aquilo que está ao meu redor, as minhas circunstâncias, com os olhos de Deus. Ou melhor dizendo, com óculos de Deus, né? Com as lentes de Deus. Porque se eu, aqui agora, nesse momento, com você,
eu colocar um óculos verde, eu vou enxergar tudo a partir e através de uma base, né, de um fundo verde. Se eu pegar um óculos preto, se eu pegar um óculos vermelho, se eu pegar um óculos com lentes rosas, se eu pegar com um óculos com lentes azuis ou lentes amarelas, enfim, a lente, o fundo da lente é que vai proporcionar a mim a visão de macro do que está acontecendo, se é verde, se é amarelo, se é vermelho, por quê? Por causa da lente. Então, quando eu olho com as lentes de Deus, eu estou enxergando de acordo com as perspectivas que Deus tem para mim. E esse é o grande segredo. Esse é o grande desafio de nós, como seres humanos, enxergarmos com os olhos espirituais de Deus. Então é aqui que o povo erra. Por que o povo erra? Porque em Deuteronômio diz que o povo pediu para que Moisés se levantasse. Para quê? Para que, desculpe falar assim, mas conferisse, avaliasse se Deus estava falando de uma maneira, né? Se coloca agora na pessoa de Deus. Ué, eu não falei que é uma terra que mana leite e mel? Qual a razão do povo levantar 12 espias, um representante de cada tribo, para que fosse espiar a terra? Qual a razão? Então aqui começa o degringolar do povo, da nação hebraica. Então o povo, os espias vão, vigiam a terra, espiam a terra, andam por entre todos os habitantes dos cananeus, de todas as tribos, reinos, povos que estão ali, e voltam com o veredito, com o relatório. 10, aí que está o problema, 10 vêm com o relatório que realmente é uma terra que mana leite e mel, mas que os seus moradores são assim, são assado. Oi, James, bom dia, Deus abençoe. Então, seus moradores, oi, Magda, tudo bem? Deus abençoe, fique na paz. Bispo Antônio, Deus abençoe. Um beijo para vocês. Então você percebe o quê? Que a maneira com que o povo avaliou aquela situação, aquele ambiente, fez total diferença. Tanto é que 2 espias, Caleb e Josué, olham de que maneira? Principalmente, né? Não que Josué não tivesse visto, mas é Caleb quem fala mais, é Caleb quem se levanta, contrariamente ao relatório dos 10 espias, né? E Josué está em concordância com Caleb. Então, Caleb fala, realmente existem moradores fortes e tal, realmente as cidades já estão estruturadas, fortificadas, realmente é tudo isso. Só que o Senhor falou. Aqui está a diferença de 2 contra 10. Porque esses 2 falaram o seguinte, Deus falou. Com certeza nós devoraremos esses habitantes como se fossem pães. Porque Deus falou. Pronto, não se discute. Porque Deus falou. Mas esses 10 espias, né? Por isso que eu sempre falo que na Bíblia não existe o regime democrático, né? Não existe. Tanto é que esse reino que a gente está falando é o império, né? É um reino monárquico, que existe um rei, o rei dos reis, senhor dos senhores, né? Então, democraticamente, esses 10 espias influenciaram todo o povo. E esse povo influenciado começou a bater no peito, começou a esbravejar contra Moisés, contra a sua liderança, contra Arão, contra Miriam. Vejam onde nós estamos, vamos voltar, as cebolas, o pepino, os peixes do Egito e tal, aquela coisa toda. Começou todo o movimento contrário. Por quê? Porque os olhos daqueles espias trouxeram uma avaliação de acordo com a autoimagem, né? A Cida aqui que é terapeuta, de acordo com a autoimagem. E quando
eles olharam pelo espelho, pela lente da sua autoimagem, qual era a sua autoimagem? A autoimagem era de escravo, a autoimagem era de um povo, de uma nação que não tinha condição bélica, não tinha condição material, não tinha condição militar, não tinha estratégia militar, não tinha, né? Não obstante o povo já ser mais de 3.500.000 pessoas, o povo se sentia pequeno. Por quê? Porque o povo estava enxergando aquele ambiente com seus valores, com as suas limitações, com as suas dificuldades. E agora vem o veredito, vem o resultado de tudo isso. A Bíblia diz que todo o povo, porque murmurou nas suas tendas, porque se sentiu incapaz, porque não conseguiu enxergar Deus acima dos seus limites, que é o que a igreja de Deus faz hoje. A Cida está falando, autoestima baixa, olhando que o outro é melhor. Exatamente isso, Cida. Então, o que aconteceu? O povo não entrou. Então eu vou pegar um número para você, que é um número totalmente factível dentro daquela situação. De 3.600.000 pessoas, só daquela geração, né? Claro que as crianças entram, né? 40 anos mais tarde, essas crianças já são adultas e elas entram na Terra Prometida, mas tirando as crianças, 3.500.000 pessoas foram mortas pelos inimigos? Não. Por Deus? Também não. Pelas enfermidades? Não. Pelo sol causticante? Também não. Porque a Bíblia fala que a roupa deles, seus pés não incharam e as suas roupas não apodreceram. Por quê? Exatamente por causa do olho, da avaliação. Porque foi uma avaliação humana. E é isso que a Bíblia diz quando fala que nós não devemos julgar. Nós não devemos julgar conforme os nossos valores, conforme aquilo que entendemos do gênero humano, das circunstâncias. Realmente está para nós vedado o julgamento. Agora, aferir os acontecimentos através da lente de Deus, aí não. Aí eu posso sim. Não somente eu posso, como eu devo. Senão, o Senhor Jesus não estaria falando que a lâmpada, que os nossos olhos são a lâmpada da nossa vida. Em outras palavras, a nossa mente, olhos aqui é mente, olhos e coração, dizem respeito à nossa mente na Bíblia, é uma maneira poética, parabólica, simbólica de falar sobre a nossa mente, né? Então, se a nossa mente for boa, toda a nossa vida será luz. Mente alimentada por quem? Aqui que está o problema. Por onde a minha mente é alimentada? Por aquilo que está acontecendo ao meu redor? Pelas circunstâncias humanas? Pelas dificuldades? Pelas enfermidades? Ou a minha lente, a minha mente está sendo amparada, está sendo alimentada pela palavra do Senhor? Lembre-se o que diz aqui. Eu já li ontem, mas vou ler de novo, porque é uma palavra muito importante e que faz total diferença. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, o Senhor está ensinando aqui como eu preciso iluminar a minha caminhada, a minha vida. Como eu preciso iluminar o meu corpo. Como? Por qual instrumento? Pela palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando o povo interferiu na palavra de Deus, houve morte. Por que houve morte? É o mesmo sentimento de Adão e Eva.
é um sentimento que a gente chama, né, na teologia, chama de ontológico, ou seja, a origem. Qual foi a origem de Adão e Eva? Ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso foi o resultado. O sentimento de Adão e Eva é que produziu esse pecado. Por quê? Porque no sentimento de Adão e Eva, Deus falou para não comer, e aí eles, influenciados pela serpente, induzidos, sugestionados, né, relativizados na mente pela serpente. Então a serpente questiona, e eles, porque estão sugestionáveis, corruptíveis, eles aderem, assimilam aquela indagação da serpente, e por causa disso vão lá e comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que o Senhor havia falado para não comer. Então, é exatamente o que acontece quando eu não tenho o desafio, a capacidade de me deixar levar pelos olhos de Deus, pela lente de Deus, e que não consigo andar por sobre essa plataforma de vida que o Senhor Deus me oferece. Agora aqui na pessoa de Jesus, né? E quando Jesus está colocando os fundamentos, as colunas de apoio do seu reino, ele está dizendo: são os olhos a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Ou seja, se a nossa mente for boa, toda a nossa vida será luz. Que é o que diz aqui, falando profeticamente, né? Cantares, o Cântico dos Cânticos. Diz aqui, no capítulo 4, versículo 11, um texto maravilhoso, a figura, né, de Jesus com a igreja, do noivo com a noiva, que também é, claro, uma figura maravilhosa, poética, da relação do homem com a mulher. Diz aqui, Cânticos, capítulo 4, versículo 11, os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Então diz aqui falando de maneira figurada, parabólica, né? Então está falando, mel e leite se acham debaixo da tua língua. Então realmente aquele povo, na pessoa dos espias, enxergou uma situação preocupante, desafiadora, com certeza. O povo era um povo camponês escravo, indo para a terra dos cananeus, que eram militares, que eram bélicos, que estavam uma era na frente, enquanto o povo está na era da pedra lascada, né? A era daquele povo que estava lá dentro já estava numa era à frente, na era do uso do ferro, do cobre. Então havia uma distância completa, mas Deus havia falado. A questão toda é que Deus havia ordenado, Deus havia dirigido, Deus havia levado o povo até ali. Se Deus havia levado o povo até ali, será que Deus agora abandonaria o povo? Será que Deus é esse ser irresponsável, incapaz de mandar o povo para uma, vamos dizer assim, para uma armadilha, para uma cama de gato? O nosso Deus é esse Deus? Não, com certeza não. Então, esse povo morreu pela falta de capacidade de se enxergar como Deus o enxergava. Quando fala aqui, em Cantares, capítulo 4, versículo 11, noiva minha, o mel destila dos seus lábios,
e debaixo da tua língua mana leite e mel, aqui está, profeticamente, a autoridade que o noivo estava dando para a noiva. É de através da sua boca, porque a boca é o quê? A boca é o resultado da mente, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Coração aqui não é o coração, órgão, músculo chamado coração, né? Mas coração é mente. Então a boca fala daquilo que a minha mente está cheia. E a mente da noiva, se estiver cheia da autoridade do mover e do conhecimento do noivo, Jesus Cristo, então, debaixo da sua língua estão o mel, né, e o leite. Ou seja, mana leite e mel. Quem profetizará e quem manifestará o leite e o mel que estarão sendo produzidos naquela terra de maneira completamente, claro, poética, romântica, mas você está me entendendo? Quem vai produzir é exatamente a mente do povo, aquilo que o povo, profeticamente, a noiva, vai entender sobre aquela terra. Tanto é verdade que quando a Holanda ou o Brasil, por alguma razão, não são os maiores produtores de flores, o maior produtor de flor, quarto, terceiro país, é Israel. Como que Israel pode ser o maior produtor ou um dos maiores produtores de flores do mundo, se Israel está num ambiente geográfico tão desfavorável? Então é porque o povo entendeu, ou alguns do povo, na pessoa de Caleb e Josué, que poderiam sim, viver aquilo que a palavra de Deus estava falando para viver. São tantas coisas para falar, mas amanhã a gente fala mais, né? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, e exatamente por isso, né? Daí terem os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, porque se for necessário, né? São tão instrumentos de Deus quanto o próprio Deus, como um médico, como um farmacêutico, um pedreiro, um engenheiro, enfim, qualquer profissão, quando na mão do Senhor, são instrumentos de Deus, e os terapeutas também. Por quê? Porque essa maneira de se enxergar faz uma completa diferença durante toda a história da vida de uma pessoa, como fez na vida do povo judeu, do povo hebreu. E aqueles que não poderiam enxergar, não poderiam entrar na terra prometida. Por que não poderiam? Porque estavam infringindo uma lei espiritual. Qual é? Questionando a autoridade de Deus. Nunca aquele que serve a Deus, aquele que é chamado de povo de Deus, pode questionar a autoridade de Deus, porque isso vai levar à morte, com certeza. Por quê? Porque é uma coisa que não pode desconectar da outra. Se eu estou para Deus como sendo dele, como é que eu vou questionar a autoridade dele? Exatamente o que aconteceu com o povo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco cada servo teu, cada serva tua que está aqui, seus familiares, filhos, netos, sobrinhos, tios, pais, avós, idosos, os nossos queridos, os nossos lares diante do teu altar. Derrama-te com a tua cura, com a tua saúde. Visita-nos, trazendo paz, trazendo, ó Deus, exatamente esse filtro da tua lente, do teu poder, da tua lâmpada sobre as nossas vidas, o nosso sentimento. Nós repreendemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de nos enxergar com os teus olhos,
conforme aquilo que o Senhor nos enxerga, conforme aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos, porque nós queremos dar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória através da nossa vida, a partir da nossa vida, nos oferecendo em corpo santo, agradável a Ti, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja sobre o nosso país, o nosso povo, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém te possa resistir, porque você carrega o doador da vida, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo, fique na paz. Tchau, tchau.